Bom dia a todos. Esta sessão foi convocada para procedermos ao julgamento da denúncia do partido político MDB, Movimento Democrático Brasileiro, protocolada em 4 de novembro de 2019, em desfavor do vereador afastado Gilmar da Silva Martins. A comissão processante que emitiu o relatório final, concluindo pelo prosseguimento da denúncia, se refere à portaria número 026/2020, composta pelos seguintes membros: presidente, Chiquinho do Planalto; vice-presidente, Dóia, e relator, professor William. Conforme dispõe o Decreto-Lei nº 201/1967, na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. E ao final, o denunciado ou o seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas nas denúncias, considerar-se afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Nesse momento, solicito ao secretário vereador Pastor Giovanni Máximo, secretário da mesa, que proceda à leitura da denúncia como o relatório final. Bom dia a todos, bom dia aos colegas, bom dia a todos os juristas, o público presente. Quero fazer a leitura como está na íntegra. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Movimento Democrático Brasileiro, partido político com assento nesta Igreja Câmara Municipal, vem por seu gabinete do Diretório Municipal Eusébio Rodrigues Lago, documentos anexos, com fundamento no artigo 66 do parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, requerer a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Gilmar da Silva Martins, brasileiro, casado, portador da CI M7.460.718 e do CPF 74507907691, domiciliado e residente na rua Eli Martins Fagundes, número 695, bairro São Geraldo, Nova Serrana, MG, o que faz diante dos fatos e fundamentos a seguir descritos. Dos fatos, conforme amplamente e exaustivamente noticiado na imprensa, nas redes sociais e já de conhecimento público e notório, o vereador apontado encontra-se afastado por ordem judicial por ter incorrido em diversas práticas delituosas, delitos criminais graves, visto que envolveria o desvio de dinheiro público. Fato é que, conforme peça de denúncia criminal anexa, ofertada pelo Ministério Público de Minas Gerais em face do vereador, a conduta praticada pelo edil denota extrema gravidade. Ademais, toda a Câmara Municipal se viu atingida pelo afastamento do vereador e de mais 5 outros membros, inclusive o ex-presidente desta colenda casa. Bem sabemos que a classe política de nosso país tem sofrido e muito com o descrédito de nosso cidadão, visto que a prática reiterada de atos ilegais de corrupção, de malversação do dinheiro público por parte de alguns agentes públicos, ou políticos, melhor dizendo, tem manchado cada dia mais o nome da classe. Evidente que a conduta narrada na denúncia em face do vereador implica, no mínimo, em clara quebra de decoro parlamentar, na forma do disposto do artigo 66 do parágrafo 3º da Lei Orgânica. Ademais, não seria muito atribuir também ao vereador o descrito também no inciso 2º do artigo 66 da Lei Orgânica. Ora, destaca-se o trecho da denúncia do Ministério Público em face do vereador. Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais medidas cautelares, autuadas em apenso, que o denunciado Gilmar da Silva Martins, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana,
consciente voluntariamente e em unidade de desígnio e comunhão de esforços com o denunciado Everton Rodrigues Moraes Lima e com a denunciada Sheila Penha da Silva, no período de 2/1 a 11/9 de 2018, desviou por 9 vezes dinheiro público no total de R$ 23.848,33, de que tinha a posse em função do cargo, em proveito próprio e do coautor, o Everton Rodrigues de Moraes Lima, bem como de outras pessoas ainda não identificadas. Não bastasse a acusação de peculato, desvio de dinheiro ou coisa pública, crime por si só em enorme gravidade, o vereador é ainda acusado de crime de falsidade documental e associação criminosa. Uma simples leitura da peça acusatória é bastante para se verificar a gravidade da conduta praticada pelo vereador, que superam em muito uma mera quebra de decoro parlamentar para a perda de mandato. Embora a lei orgânica e nem o regimento dessa casa digam o que seria decoro parlamentar, no dicionário Aurélio encontramos a definição do que seria decoro: correção moral, decência. Fica-se a indagação: um vereador que procede de maneira como procedeu o vereador ora suscitado, não agiu claramente contrário ao decoro parlamentar? Não se pode chegar a outra resposta que não o sim. Aliás, a peça do Ministério Público, ora anexada, denota os vários e robustos elementos de provas colhida na investigação criminal, material farto e, por que não dizer, bastante para uma condenação criminal. Não menos importante, é preciso destacar que o vereador, desde o seu afastamento pela Justiça, vem recebendo proventos públicos sem exercer qualquer trabalho, o que por si só revela imoralidade e malversação do dinheiro público. Ora, em tempo de grave crise econômica, onde os recursos públicos estão cada vez mais minguados, não se pode admitir tal situação. Os elementos, ora colididos, fundados nos termos da denúncia, ora anexada, e por tudo que se acompanhou e que se tem acompanhado nas mídias jornalísticas, são mais que suficientes para a abertura do processo de cassação do mandato do vereador, com a consequente apreciação pelo plenário desta casa, que ao final, com certeza, dará o veredito pela perda do mandato parlamentar. Dos fundamentos. Os fundamentos legais do presente pedido encontram-se determinados no artigo 66 do inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, no parágrafo 3º, no terceiro parágrafo também o artigo 66 da referida lei, e no artigo 174, parágrafo 2, do regimento interno desta casa, dessa egrégia casa. Dos requerimentos. Diante do exposto, requer que seja recebida a presente representação para determinar a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Gilmar da Silva Martins, prosseguindo-se nos termos do regimento interno desta casa, com processamento e julgamento pelo plenário. Temos termos em que pede deferimento: Nova Serrana, 4 de novembro de 2019, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Presidente, requerimento. Solicitada a defesa, na leitura da peça, nós temos os anexos. A ata do partido MDB, que demonstra a condição do denunciante, a certidão da justiça eleitoral dele, né? Vocês querem que faça também essa leitura? Dispensada a leitura. Dispensando a leitura de todos. Ah, não. Aí agora tem esse daqui. Esse aqui, ó. Seu anexo. Ministério Público. Presidente, se a consulta, essa aí já é o anexo.
Também as partes aí, o representante do denunciante, Dr. Nelson, a leitura do anexo com a denúncia do Ministério Público. Já está com o material? Consegui, né, a fala do procurador. Consulta aos vereadores. Faço questão da leitura. A leitura do Ministério Público. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Primeira Promotoria de Justiça de Nova Serrana. Excelentíssima senhora juíza da Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana, Minas Gerais. Procedimento investigatório criminal 0452.19.000443-5, Operação Cobold, apenso ao PIC número 452.19.002313-8. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da Primeira Promotoria de Justiça de Nova Serrana, Minas Gerais, e do Grupo de Atuação Especial no Combate do Crime Organizado, GAECO Centro-Oeste, vem respeitosamente a presença da Vossa Excelência, amparado nos artigos 127 e 129 do parágrafo 1º da Constituição da República e no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como os procedimentos investigatórios anexos a juizar. Denúncia. Em face de Valdir Rodrigues de Souza, brasileiro, natural de Malacacheta, Minas Gerais. Pode desconsiderar as páginas relacionadas a outros vereadores, né, já que eu sugeri a leitura, e deixar apenas o que se refere ao vereador que está sendo julgado. Tá. Então, vamos lá. Pois eu estou procurando ela aqui. Hein? Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais medidas cautelares autuada em apenso que o denunciado Gilmar da Silva Martins, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente voluntariamente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o denunciado o Everton Rodrigues de Moraes Lima e com a denunciada Sheila Penha da Silva, no período de 2/1 de 2018 a 11/9 de 2018, desviou por 9 vezes dinheiro público no total de R$ 23.848,33, que tinha posse em função do cargo em proveito próprio e coautor o Everton Rodrigues de Moraes Lima, bem como de outras pessoas ainda não identificadas. Segundo se apurou, o denunciado Gilmar da Silva Martins, valendo-se da prerrogativa lhe conferida pela Lei Complementar Municipal 2300/2015 e previamente ajustado com Sheila Penha da Silva, sua assessora parlamentar, desde o dia 2/1 de 2017, e namorada de Everton Rodrigues de Moraes Lima, indicou este denunciado para nomeação
para o cargo público de assessor parlamentar, o qual, no entanto, durante os 9 meses em que recebeu os respectivos vencimentos, não desempenhou as funções afetadas ao cargo de acordo com a lei que o criou. Os elementos de prova colhidos durante a investigação dão conta de que o Everton Rodrigues de Moraes Lima, no período de 2/1 de 2018 a 11/9 de 2018, contando com a consciente e aquiescência do vereador Gilmar da Silva Martins, ao invés de exercer as funções públicas pertinentes ao cargo ocupado na Câmara Municipal de Nova Serrana, das 12 horas às 18 horas em dias úteis, dedicava-se a outras atividades, a exemplo, o trabalho no ramo de lanternagem de motocicletas, em negócio próprio denominado Macarrão Pinturas de Moto, situado no município de Pará de Minas, Minas Gerais. Tem-se, ademais, que o Everton Rodrigues de Moraes Lima devolvia ao vereador Gilmar da Silva Martins parte do vencimento correspondente ao cargo de assessor parlamentar mensalmente, o que implica na conclusão de que o dinheiro público foi desviado em proveito também do próprio agente político. Extrai-se, por fim, que Sheila Penha da Silva foi a responsável por apresentar o Everton Rodrigues de Moraes Lima, seu namorado, a Gilmar da Silva Martins, propiciando assim a concretização do esquema criminoso supranarrado, praticado no âmbito do gabinete desse vereador na Câmara Municipal de Nova Serrana. Com tais condutas, o agente político Gilmar da Silva Martins, em conluio com os assessores parlamentares do Everton Rodrigues de Moraes Lima e Sheila da Penha Silva, desviou os valores pecuniários públicos de que tinha a posse em razão do mandato do vereador em proveito de si mesmo e do referido servidor fantasma, dando ao dinheiro destinação ilícita, na medida em que o denunciado detentor do cargo em comissão não desempenhou durante os 9 meses da sua investidura nenhuma função pública. Fato 2. Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais medidas cautelares autuadas em apenso que o denunciado Gilmar da Silva Martins, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnio e comunhão de esforços com o denunciado Wagner Ribeiro de Oliveira, no período de 1/4 de 2017 a 1/12 de 2018, desviou por 19 vezes o dinheiro público, no total de R$ 30.904,10, de que tinha a posse em função do cargo, em proveito do coautor Wagner Ribeiro de Oliveira, bem como de outras pessoas ainda não identificadas. Segundo se apurou, o denunciado Gilmar da Silva Martins, valendo-se da prerrogativa lhe conferida pela Lei Complementar 2300/2015, indicou para nomeação para o cargo público de auxiliar parlamentar o denunciado Wagner Ribeiro de Oliveira, o qual, no entanto, durante os 19 meses em que recebeu os respectivos vencimentos, não desempenhou as funções afetadas ao cargo, de acordo com a lei que o criou. Os elementos de prova colhidos durante a investigação dão conta de que Wagner Ribeiro de Oliveira, no período de 1/4 de 2017 a 1/12 de 2018, contando com a consciente aquiescência do vereador Gilmar da Silva Martins, ao invés de exercer as funções públicas pertinentes ao cargo ocupado na Câmara Municipal de Nova Serrana, das 12 horas às 18 horas, em dias úteis, dedicava-se a outras atividades, a exemplo da administração das 7 farmácias, das quais é sócio proprietário em Nova Serrana. Com tais condutas, o agente político Gilmar da Silva Martins, em conluio com o auxiliar parlamentar Wagner Ribeiro de Oliveira, desviou os valores pecuniários públicos que tinha a posse em razão do mandato de vereador em proveito do referido servidor fantasma,
dando ao dinheiro destinação ilícita, na medida em que o denunciado detentor do cargo em comissão não desempenhou, durante os 19 meses de sua investidura, nenhuma função pública. Fato 3. Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais medidas cautelares autuadas em apenso que a denunciada Sheila da Penha da Silva, no dia 3 de junho de 2018, por volta das 16 horas, no município de Pará de Minas, consciente e voluntariamente, desviou em proveito próprio bem imóvel que consta nos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais medidas cautelares. Espera que Você perdeu aí, vereador. É porque as folhas aqui tem. Não está na ordem. Fato 3. Ah, tá. Obrigado. Deixa eu voltar aqui na... Eu vou repetir o fato 3 aqui. As folhas que eu tinha aqui estavam fora da ordem. Desculpa a todos. Fato 3. Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais medidas cautelares, autuada em apenso que a denunciada Sheila Penha da Silva, no dia 3 de junho de 2018, por volta das 16 horas, no município de Pará de Minas, consciente e voluntariamente desviou em proveito próprio bem imóvel público que tinha a posse em razão do cargo de assessora parlamentar e por ela ocupado na Câmara Municipal de Nova Serrana. Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo acima descrita, a denunciada, utilizando-se o veículo Toyota Corolla cor preto, placa OPR 0904, de propriedade da Câmara Municipal de Nova Serrana, deslocou-se até a oficina de lanternagem e pintura de propriedade do Everton Rodrigues de Moraes Lima, seu namorado, situado à rua José Melo Machado, no número 11, bairro Recanto da Lagoa, em Pará de Minas, onde manteve contato com este para finalidade estranha ao interesse público, conforme consta no relatório 2007/18, juntado às folhas 29/33 dos autos número 0004435-21.2019. Destaque-se que, conforme demonstram os documentos anexos, extraído dos autos do inquérito civil público MPMG 0452.18.000.413-0, que tramita perante a primeira Promotoria de Justiça de Nova Serrana, a denunciada Sheila recebeu o valor de R$100 a título de diária para participar de 2 reuniões em Belo Horizonte no dia 13 de 6 de 2018. Ademais, o motorista da Câmara Municipal de Nova Serrana, Eduardo Moraes de Souza, igualmente recebeu diária no importe de R$100 para traslado da assessora Sheila Penha a Belo Horizonte, Minas Gerais, para participar de reuniões no dia 3 de junho de 2018. A despeito disso, comprovou-se que a denunciada, usando o veículo público e o serviço do motorista da Câmara Municipal, viajou para de Minas. Tem-se, pois, que a denunciada desviou bem os recursos públicos em proveito próprio, e eis que, com sua conduta, foi gerada a despesa para o erário, consistente no gasto do combustível, depreciação do veículo, utilização de motorista com a finalidade de satisfazer seu interesse pessoal, até porque restou amplamente comprovado que Everton Rodrigues de Moraes Lima era assessor fantasma, que não laborava na Câmara Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais, e devolvia os seus vencimentos para Gilmar da Silva Martins.
da falsidade documental. Fato 1. Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais medidas cautelares autuadas em apenso que os denunciados Gilmar da Silva Martins, o Everton Rodrigues de Moraes Lima e Sheila Penha da Silva, respectivamente, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana e nos cargos públicos de assessores parlamentares, consciente e voluntariamente em unidade de desígnio e comunhão de esforços, no período de 1º de janeiro de 2018 a 20 de setembro de 2018, inseriram por 7 vezes declarações falsas em documentos públicos com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Com efeito, apurou-se que o denunciado Everton Rodrigues de Moraes Lima, a despeito de não comparecer ao prédio da Câmara Municipal de Nova Serrana diariamente, das 12 horas às 18 horas, no período mencionado do parágrafo anterior, para exercer efetivamente as funções públicas afetas ao cargo de assessor parlamentar, conforme narrado no tópico 6. Fato 1. Assinou as 7 folhas de ponto expedidas pelo Departamento de Recursos Humanos da Casa Legislativa, as quais estão juntadas aos autos do procedimento investigatório no número 0452-19-000443-5, como se tivesse cumprido o expediente no órgão público do horário regulamentar, inserindo, pois, a declaração falsa em documentos públicos, com o fito de receber os respectivos vencimentos do cargo. Do mesmo modo, a denunciada Sheila Penha da Silva, mesmo consciente que o seu namorado Everton Rodrigues de Moraes Lima não desempenhava as funções afetas ao cargo de assessor parlamentar das 12 horas às 18 horas, conforme exigência do artigo 17 da Lei Complementar Municipal, número 2300/2015, preencheu os campos da tabela referente aos horários de ponto expedido pelo Departamento de Recursos Humanos da Casa Legislativa, as quais estão juntadas aos autos do procedimento investigatório, número 0452-19-00443-5, como se tivesse cumprido o expediente no órgão público do horário regulamentar, inserindo, pois, declaração falsa em documentos com fito de receber os respectivos vencimentos do cargo. Do mesmo modo, a denunciada Sheila da Silva, mesmo consciente de que Wagner Ribeiro de Oliveira não desempenhava as funções afetas ao cargo de auxiliar parlamentar de 12 horas às 18 horas, conforme a exigência do artigo 67 da Lei Complementar Municipal e 2300/2015, preencheu os campos da tabela referente aos horários de entrada e saída mediante a posição manuscrita de 12 horas entrada e 18 horas saída em todas as 17 folhas de ponto. O denunciado Gilmar da Silva Martins, por sua vez, igualmente consciente de que Wagner Ribeiro de Oliveira não desempenhava as funções afetas ao cargo de auxiliar parlamentar das 12 horas às 18 horas, conforme a exigência do artigo 67 da Lei Complementar Municipal e 2300/2015, assinou as folhas de controle de ponto do servidor fantasma na qualidade responsável. Destaca-se que os denunciados praticaram o crime de falsidade, ora narrados, prevalecendo do mandato eletivo e dos cargos públicos ocupados, atraindo a incidência do parágrafo único do artigo 299 do Código Penal. Da associação criminosa, consta dos inclusos procedimentos investigatórios, criminais e demais medidas cautelares autuadas em apenso, que os denunciados Gilmar da Silva Martins, o Everton Rodrigues Moraes Lima e Sheila Penha da Silva, a partir de 2 de janeiro de 2018 até setembro de 2018, aproximadamente, associaram-se para o fim específico de cometer crimes. Apurou-se que
a denunciada Sheila da Penha Silva, previamente ajustada com o vereador Gilmar da Silva Martins, cooptou seu namorado, a pessoa de Everton Rodrigues de Moraes Lima, para integrar a associação criminosa por meio da nomeação deste como assessor parlamentar de agente político. Associados durante 9 meses do período compreendido entre 2/1 de 2018 e 11/9 de 2018, o Everton Rodrigues de Moraes Lima recebeu seus vencimentos por 9 vezes e devolveu para Gilmar da Silva Martins, desviando o total de R$ 23.848,33. Cinge-se que durante as investigações, para cobertar as ilegalidades e manter o esquema criminoso, Sheila Penha da Silva orientou como o Everton Rodrigues de Moraes Lima deveria depor quando de sua oitiva na primeira Promotoria de Justiça de Nova Serrana, folha 77/78, do PIC 045.1900443-5. Tanto que Sheila Penha da Silva determinou que o Everton Rodrigues de Moraes Lima prestasse depoimento com declaração falsas, a fim de que não fossem descobertos os delitos da associação criminosa. Após ser ouvido no dia 17/8 de 2018, nas folhas 73 do processo 0452-19002313-8, o Everton Rodrigues de Moraes Lima, em contato telefônico interceptado com autorização judicial, prestou contas a Gilmar da Silva Martins, aduzindo que realmente havia faltado com a verdade quando de sua oitiva para proteger o referido vereador, sendo a todo momento aprovado por este, nas folhas 78 do processo 045-2-19000443-5. Assim, os denunciados Gilmar da Silva Martins e Sheila Penha da Silva e o Everton Rodrigues de Moraes Lima se associaram de forma estável para desviarem valores do erário municipal por 9 vezes seguido em proveito próprio. Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais imputa aos denunciados a prática das seguintes infrações penais e requer o recebimento da presente denúncia, a citação dos denunciados para que, querendo, apresentem resposta à acusação, o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento, a culminar com as 2 condenações nas penas culminadas nos tipos penais incriminadores indicados. Professor William, continue a leitura, por gentileza. A parte maior, né? Relatório final. Denúncia sem número de 4 de novembro de 2019, autor partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro, denunciado Gilmar da Silva Martins, objeto, verificação de alegada quebra de decoro parlamentar cometida pelo vereador Gilmar da Silva Martins. Do histórico fático processual, trata-se de representação para verificação de quebra de decoro parlamentar contra o vereador Gilmar da Silva Martins, apresentada pelo Diretório Municipal do Partido MDB, representado pelo seu presidente Eusébio Rodrigues Lago. De posse da denúncia, a presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, vereadora Terezinha Célia do Carmo Silveira, em cumprimento ao artigo 5º, inciso 2º, do Decreto-Lei 201/67, determinou a leitura da representação original em plenário e que este deliberasse sobre o seu recebimento. Tal deliberação ocorreu durante a 2ª reunião extraordinária de 2019, realizada em 16 de dezembro de 2019,
Como o vereador Ricardo de Freitas Tobias, escolhido como relator da comissão, foi eleito para a presidência da Câmara Municipal de Nova Serrana em 19/12/2019, este indicou o vereador William Carlos Ferreira Barcelos para substituí-lo na relatoria dos processos de cassação de mandato eletivo. De posse das denúncias, este relator iniciou os trabalhos e, após receber 2 pareceres jurídicos contrários à tramitação, ambos apontando vícios na denúncia, emitiu parecer prévio para o seu arquivamento. As questões suscitadas pelo jurídico da Câmara Municipal de Nova Serrana eram que o partido político não tinha legitimidade para apresentar as denúncias por crime de responsabilidade ou infração político-administrativa nos termos do artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201/67, e que as denúncias apresentadas não contêm exposição dos fatos e, portanto, não atendem ao requisito previsto no artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201/67. Diante do ofício 37/2020, 17 de março de 2020, da 144ª subseção da OAB-MG, o plenário da Câmara Municipal de Nova Serrana manifestou-se por maioria contrário ao parecer prévio pelo arquivamento, mas acolheu a argumentação do relator William Carlos Ferreira Barcelos, que durante o uso da tribuna nesta mesma data, fez expor que o processo possuía vícios insanáveis, como a constituição de uma comissão processante única e sem sorteio para apreciação de todas as representações ou denúncias apresentadas em desfavor dos vereadores afastados, sendo esta passível de nulidade absoluta. Desta feita, após renúncia do presidente e relator da comissão processante, o plenário deliberou pela constituição de novas comissões individuais, mediante sorteio e com participação de todos os parlamentares, à exceção daqueles que fossem legalmente impedidos, o que ocorreu durante a 7ª reunião ordinária de 2020, em 31 de março de 2020. Com o sorteio de novos membros, esta relatoria foi designada nos termos da Portaria 26/2020 para analisar a denúncia relativa ao vereador Gilmar da Silva Martins. Trata-se, porém, de outro cenário, pois além de terem sido constituídas novas comissões, nos termos definidos pela legislação atinente e subsidiariamente, baseadas no Decreto-Lei 201/67, existe uma decisão da Primeira Vara Civil da Comarca de Nova Serrana, de 30/3/2020. Nos autos do processo 510-94-62-2020.8.13.0452, o juiz singular Dr. Rômulo dos Santos Duarte reconheceu que há legitimidade ativa por parte de partido político com assento nesta egrégia casa para oferecer denúncia de cassação contra vereador, descrevendo ainda que, abre aspas, seria um formalismo desnecessário exigir-se do denunciante a transcrição na íntegra da denúncia formulada pelo Ministério Público, ou mesmo que formulasse a peça narrando os mesmos fatos, mas com palavras diferentes, especialmente quando se faz referência explícita à petição inicial da ação penal pública como parte integrante da peça. Fecha aspas. Além disso, a Câmara Municipal de Nova Serrana foi cientificada em 7 de abril de 2020 da decisão da juíza de primeira vara criminal da comarca de Nova Serrana, a doutora Raquel Cristina Silva Viegas, que autorizou o comparecimento do denunciado às sessões da Câmara de Vereadores nos dias a serem informados nos autos de número 0452.19.000441-9, com a exclusiva finalidade de se defender no processo de cassação. Oportunamente, o presidente da comissão, vereador Idalino Rodrigues da Silva, encaminhou ofício 04/2020, de 8 de abril de 2020, por meio do qual cientificou a referida magistrada da pretensão de notificação do denunciado e que se fizesse constar nos autos de número 0452.19.000441-9, que as reuniões ordinárias da Comissão Processante, Portaria 26/2020, responsável pela denúncia em desfavor de Gilmar da Silva Martins, seriam agendadas para as terças-feiras a partir das 13h30 nas dependências da Câmara Municipal de Nova Serrana. Em seguida, ocorreram tentativas de notificação pessoal do denunciado que, frustradas, ensejaram a adoção de outros meios, entre eles a publicação de um edital de notificação na edição do Diário Oficial do Município de 22 de abril de 2020,
Diante disso, o denunciado nomeou seus procuradores, que apresentaram defesa prévia em 6 de maio de 2020. Este documento ensejou a elaboração de um parecer prévio que opinou pelo prosseguimento da denúncia em desfavor do vereador Gilmar da Silva Martins. Este parecer foi deliberado pela comissão processante na 6ª reunião ordinária, realizada em 12 de maio de 2020, terça-feira, às 13h30, no plenário dessa egrégia casa. Na mesma data, o presidente da comissão, Idalino Rodrigues da Silva, declarou aberta a fase de instrução e, contando com a aprovação de requerimentos de diligências juntadas pela comissão, ensejou a abertura de novo prazo de 10 dias para que os procuradores do denunciado apresentassem suas contrarrazões e contra-argumentos, podendo inclusive fazer novos requerimentos e substituir o rol de testemunhas indicadas em sua defesa prévia. Com a manifestação e deliberação de novos requerimentos da defesa, diligências e juntadas, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do denunciado, viu-se encerrada a fase de instrução, com a respectiva carga dos autos e abertura de prazo de 5 dias para a apresentação de razões inscritas. Tal documento foi entregue pela defesa em 3 de julho de 2020, quando foi intimado para a leitura e deliberação deste relatório final. Sobre a necessidade de chamamento do feito à ordem. Em suas razões escritas, a defesa alegou que verificaram-se obscuridades em determinados atos, que não restaram devidamente esclarecidos. De início, os defensores apontam que a mídia acostada aos autos de folha 1051, 10ª reunião ordinária, contém conteúdo diverso daquilo que foi consignado em ata. No entendimento da defesa, houve acréscimo de falas que não foram proferidas no momento da reunião, embora reconheça que a confecção da ata é tão somente uma síntese do ocorrido na reunião. Reside aqui a acusação que a comissão teria tentado ocultar indeferimento e cerceamento de direito de defesa pelo indeferimento de produção de prova, o que é inverídico, pois claramente encontra-se assinalado no documento que a defesa, mais uma vez, insistiu na deliberação do depoimento pessoal do denunciante, alegando que poderia haver a inversão da regra processual, em claro prejuízo ao denunciado, caso as testemunhas fossem ouvidas anteriormente. O relator ponderou que a dúvida residia na aplicação ou não do CPC, neste caso em específico, pois o Decreto-Lei 201/67 não prevê o depoimento pessoal do denunciante. O relator pontuou que a jurisprudência, em várias decisões, apontou que a referida ausência de depoimento não seria causa de nulidade em processo de cassação. A defesa disse concordar plenamente, contudo, se o prejuízo à defesa, incluindo-se o cerceamento, não estivesse presente. Neste aspecto, a assessoria jurídica manifestou-se novamente nos mesmos termos, ou seja, que se a comissão entendesse por bem indeferir o pedido, aliás, o depoimento pessoal, que o mesmo fosse justificado, e que os documentos juntados é que levaram a defesa a insistir no depoimento pessoal. Dito isso, o presidente determinou a suspensão da reunião pelo prazo de 10 minutos para que os membros pudessem deliberar sobre a questão. No retorno aos trabalhos, o presidente disse que se tratava de decisão difícil de ser tomada, solicitando a manifestação primeira do relator da comissão, que informou ter entendimento fundamentado sobre a questão e ainda que, se pesem as alegações da defesa, inexiste previsão legal expressa de depoimento pessoal do denunciante no Decreto-Lei 201/67 e que, considerando ser o interesse dos procuradores a manifestação do denunciante acerca dos documentos juntados pela comissão no processo, estes foram anexados em função do poder e dever de se buscar a verdade real dos fatos. Além do mais, os documentos foram juntados na fase de instrução após deliberação pelo plenário da comissão. Diante desta exposição, os vereadores Adalberto Gonzaga dos Santos e Idalino Rodrigues da Silva, nesta ordem, acompanharam o voto do relator pelo prosseguimento dos trabalhos. Nos termos acima, houve deliberação em ata, não havendo que se falar em qualquer tentativa de ocultar o indeferimento ou cerceamento da defesa. O referido indeferimento foi feito, inclusive após fundamentação do relator. O fato de constar em ata a expressão sem a necessidade de se ouvir, neste momento, o denunciante, que deu impulso ao processo, não representava qualquer garantia que o mesmo seria ouvido posteriormente, mas retratava a realidade exposta pelo relator, ou seja, que naquele momento fase não havia essa necessidade, como insistia a defesa. E mais, para satisfazer o desejo da defesa em obter a manifestação do autor acerca da juntada de documentos pela comissão, o presidente emitiu despacho de folha 1046,
informando o indeferimento do pedido ao denunciante e solicitando deste um posicionamento em relação ao questionamento da defesa, o que foi respondido pelo procurador do denunciante, conforme aponta o documento de folha 1048. Portanto, não existe divergência entre a confecção da ata e o conteúdo digital, vez que, conforme a defesa expôs, a confecção da ata é tão somente uma síntese do ocorrido na reunião, tendo sido devidamente assinada pelos edis e publicada no Diário Oficial do Município, como de praxe, em 23 de junho de 2020, folhas 1014 a 1023. Da mesma forma, inexiste cerceamento de direito de defesa, pois, sendo uma prerrogativa da comissão deliberar sobre a juntada de documentos necessários à busca da verdade real, o posicionamento do denunciante em nada interferiu na manutenção de tais documentos. Alegar que tais circunstâncias não encontram amparo no Código do Processo Civil é querer dar rito específico e formalismo exagerado ao procedimento, pois cabe aqui registrar que a deliberação desta comissão foi no sentido de utilização subsidiária ou supletiva do CPC e não absoluta, sendo que cada situação deveria ser analisada prevalecendo-se a deliberação da comissão. A defesa tão bem sabe disso que na ata da 10ª reunião ordinária consta a solicitação que, abre aspas, na ausência de previsão expressa no Decreto-Lei 201/67, fosse aplicado subsidiariamente o Código de Processo Civil, o que, no entendimento do relator, não carecia de nova deliberação, já tendo sido discutido e deliberado anteriormente as circunstâncias e limites de sua aplicação. Fecha aspas. A flexibilização é notória a partir da ata da 6ª reunião ordinária. Nesta reunião foi decidido que, quanto à substituição de testemunhas, seria aplicada de modo supletivo e subsidiário a Lei Federal 13.105, de 2015, Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 451 do CPC, apresentado o rol de testemunhas, a parte só poderá substituir a testemunha que falecer, por enfermidade não estiver em condições de depor, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Vê-se, porém, que a partir da juntada de novos documentos, a defesa pleiteou a substituição de seu rol de testemunhas, obtendo manifestação favorável da comissão, à margem daquilo que prescreve o Código de Processo Civil. Certo é que, pelo Decreto-Lei 201/67, são os princípios do contraditório e da ampla defesa que devem ser respeitados. Além do mais, com a aprovação do parecer prévio de folha 268 a 285, a comissão já teria definido que competiria ao seu presidente a condução do processo segundo os princípios da garantia da ampla defesa e do formalismo procedimental moderado, quando o próprio Decreto-Lei 201/67 e a legislação específica de que trata a matéria não dispuserem sobre as formas próprias. Sendo assim, o comparecimento do denunciante aos autos, informando que iria prestar depoimento pessoal em dia, horário e local com fundamento nas prerrogativas dispostas no artigo 454, inciso 8º, parágrafo 1º do CPC, folha 1009, não causou qualquer prejuízo à defesa, vez que havia sido indeferido o pedido de depoimento pessoal do denunciante. Ademais, não comparecendo às audiências para os quais foi convocado, folhas 929 e 954, e não tendo participado preliminarmente da fase de instrução oitiva de testemunhas, o depoimento pessoal do denunciante encontrava-se precluso sob pena de inversão da ordem processual, conforme informado no despacho de folha 1046. Isso pode ser provado quando a defesa impugnou a decisão do presidente em 9/6/2020 de ouvir testemunhas presentes na 9ª reunião ordinária. O argumento da defesa consistia na ausência do denunciante, que teria sido solicitado para prestar depoimento pessoal e que não poderia ser ouvido após as testemunhas arroladas. Portanto, a posição da defesa revela-se estranha e controversa, vez que, em sede de razões finais escritas, alega que deveria essa comissão designar nova data ou intimação para a prática do ato, depoimento pessoal do denunciante, o que ainda assim remanesceria em prejuízo à defesa pela ordem processual. Noutras palavras, os mesmos que alegavam prejuízo na inversão da ordem processual, agora querem defendê-la, talvez para que essa inversão possa ser questionada no futuro. A insistência da defesa em ouvir o denunciante constitui-se em artifício de protelação ou prolatação dos trabalhos dessa comissão.
Afinal, já foi explicitamente informado que a motivação deste depoimento, não requerido em sede de defesa prévia, seria tão somente para obter posicionamento do denunciante sobre a juntada de documentos pela comissão, o que foi feito por meio de resposta a despacho. Aliás, o posicionamento do denunciante sobre a inclusão dos aludidos documentos obtidos a partir de diligências devidamente deliberadas nada interfere no trâmite processual, cujas diligências foram orientadas a partir de fatos, informações e elementos contidos na peça inaugural. Em procedimentos de cassação, não há que se falar em desídia processual, pois a própria mesa diretora da Casa, quando provocada, pode deflagrar o processo, sendo também incabível uma nova deliberação sobre eventual depoimento do denunciante, pois, estando o procedimento em sua fase de razões escritas e emissão de parecer final, nada poderia ser acrescentado. Os defensores tentam promover uma inovação jurídica ao dizer que, quando o denunciante se manifesta, ainda que a posteriori, sobre viabilidade e concordância da prática do ato, não há que se falar em preclusão. Neste aspecto, neste caso, defendemos que a preclusão é objetiva e não presumida. Quanto à alegada numeração irregular de folhas 5.4 a 5.6, registro para todos os fins que a folha 5.5 foi renumerada como 5.6, e, consequentemente, a número 5.6 foi renumerada como 55, valendo-se as razões e inexistindo a necessidade de vista após tal regularização, pois não há nada que prejudique o feito. Da retificação aos termos da defesa prévia das manifestações. Enfrentadas as recusas e todas as alegações anteriores, que foram admitidas apenas a título argumentativo, a exemplo dos procuradores do denunciado, que mantiveram-se todos os termos e argumentações constantes da defesa prévia, esta relatoria ratifica a redação de seu parecer prévio, que opinou pelo prosseguimento do processo de cassação do vereador Gilmar da Silva Martins por suposta quebra de decoro parlamentar. Da nulidade do feito, prejuízo à defesa, cerceamento do direito de defesa e ausência de intimação. Levantou-se pela defesa a tese que devem ser reconhecidos como nulos os atos processuais subsequentes à reunião realizada na terça-feira, 2 de junho de 2020, às 13h30, com fundamento na ausência de intimação do denunciado ou dos seus procuradores para comparecimento. Ressaltamos, porém, que após as tentativas frustradas de notificação pessoal do denunciado em seus endereços residencial e comercial, o presidente da comissão processante, em conformidade com o artigo 5º, inciso 3º, Decreto-Lei 201/67, deu publicidade à notificação pela imprensa oficial. Da referida notificação foi feita em 22 de abril de 2020, edição 1086, Diário Oficial do Município, folhas 190 e 191, com republicação na edição 1090, de 28 de abril de 2020, folhas 234 e 240. Em seu dever de cautela, a comissão ainda reproduziu tal documento em um importante jornal de circulação local, Murais e Sítio Eletrônico da Câmara Municipal, folha 192 a 201, 205 a 213. Em todas as publicações constou-se o seguinte: fica também notificado para acompanhar, na condição de denunciado, toda a instrução do processo de cassação que lhe é movido, podendo-se fazer assistir por advogado legalmente constituído, a cópia integral da denúncia, dos documentos que acompanham e do despacho da meritíssima magistrada juíza Raquel Cristina Viegas, de 3 de março de 2020, que autoriza a presença do denunciado às sessões da comissão processante. Podem ser acessados e baixados no link. Se preferir, o denunciado pode acessá-lo no sítio eletrônico da Câmara Municipal através do seguinte caminho: novaserrana.cam.mg.gov.br, atividade legislativa, comissões processantes, destaque, sendo-lhe, portanto, permitido acompanhar pessoalmente ou na pessoa de seu procurador os atos em curso. Informo: as reuniões ordinárias da comissão processante ocorrerão às terças-feiras, a partir das 13h30, no plenarinho Jesus Martins. Assim, desde o início dos trabalhos, a comissão processante vem se reunindo ordinariamente às terças-feiras, a partir das 13h30, sendo que, antes de acostarem
procuração nos autos, os próprios advogados do denunciado eram conhecedores da rotina desta comissão, conforme comprova a ata da 5ª reunião ordinária de 5 de maio de 2020, que traz. Os advogados de nomes Marcos e Débora alegaram que o processo era público no momento em que mencionei que tanto a denúncia como os anexos da notificação estavam disponíveis no sítio eletrônico da Câmara, inclusive para download. Sabendo que os supostos defensores poderiam alegar cerceamento de defesa, este relator preferiu permitir que os mesmos pudessem consultar e fotografar todas as páginas que desejassem, informando que a cópia digital seria encaminhada por e-mail, caso requisitassem. Além de disponibilizar a consulta e registro de imagem de todo o processo, este relator prestou esclarecimentos necessários quanto aos trâmites do procedimento, desde a sua abertura, incluindo-se a publicação de todos os atos de notificação e a publicação de todas as atas na imprensa oficial. Alega a defesa que na 8ª reunião ordinária, de 2 de junho de 2020, às 13h30, foram deliberados os pontos aduzidos pela defesa e, por mais incoerente que possa soar, sem a sua presença, o que inviabilizou a sustentação e justificação oral dos pleitos. Ocorre que, naquela ocasião, a maioria dos pleitos da defesa obteve deliberação favorável, sendo que os outros, quando não enfrentados em sede de defesa prévia e, portanto, enfrentados, foram retomados ao longo das reuniões seguintes. A defesa não foi impedida em nenhum momento de fazer seus requerimentos, sejam verbais ou escritos, conforme pode ser constatado pelas atas de todas as reuniões. Apresenta-se, assim, totalmente descabida a genérica alegação que houve deliberação com prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Os procuradores trouxeram à baila uma citação da ata da 3ª reunião ordinária, em que expressamente consta: ato contínuo, o relator vereador William Carlos Ferreira Barcelos informou que, nesta fase preliminar, a notificação do denunciado é condição indispensável, concluindo os procuradores, a partir disso, que na fase de instrução ainda mais, uma vez se tratar de momento da colheita de provas / elementos. Ora, a indispensabilidade de notificação em apreço dizia respeito ao chamamento ao processo, com a consequente abertura de prazo para a defesa prévia e emissão de parecer prévio para o prosseguimento ou arquivamento da denúncia, incluindo-se o termo decadencial. Seria querer demais que, quando da publicação da notificação, além da informação de dias e horários das reuniões ordinárias, também constatasse o nome de procuradores que sequer haviam sido constituídos. O Decreto-Lei 201/67 diz que, abre aspas, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. É inegável que a notificação do denunciado para acompanhar as reuniões ordinárias tenha ocorrido. No entanto, a intimação dos procuradores para outras reuniões ordinárias diz respeito exclusivamente à indispensabilidade de suas presenças em dadas ocasiões, como oitivas e depoimentos. O rito processual anexado ao procedimento de folha 169, com base no Decreto-Lei 201/67, informa que o presidente da comissão defere ou indefere de modo fundamentado diligências requeridas ou necessárias para a produção de provas, ofício para requisição de documentos, etc. Trata-se de documento que for especialmente manuseado pela defesa, que fez questão de citá-lo na folha 22 de suas razões escritas. E, repise-se, a defesa não apontou objetivamente qualquer deliberação ocorrida na referida reunião e que lhe trouxe prejuízo irreparável, seja em relação ao contraditório ou à ampla defesa. Vou devolver a palavra ao nobre pastor Giovanni para a gente seguir no revezamento. Por gentileza, vereador, prossiga a leitura. Da nulidade do recebimento da denúncia e formação da comissão processante em reuniões distintas, lapso temporal desrazoável para a notificação do denunciado. Em regime de insistência pela nulidade processual, a defesa alega quebra de coerência lógica processual, especificamente porque a constituição da comissão processante não ocorreu na mesma sessão em que o plenário da Câmara decidiu sobre o recebimento da denúncia.
Para provar o alegado, a defesa juntou equivocadamente a ata da 6ª reunião ordinária de outra comissão processante. Não se tratando, portanto, da ata da 6ª reunião ordinária desta Casa Legislativa, que deliberou pela rejeição do parecer prévio da comissão que, até então, se encontrava constituída. Esse fato ensejou o pedido de denúncia dos membros da comissão quando da retomada de seus trabalhos, havendo assim a necessidade de sua recomposição, o que foi feito na reunião imediatamente posterior, conforme divulgado pela imprensa. A título ilustrativo, o G1 publicou: durante a reunião ordinária, nesta terça-feira, 31, os vereadores de Nova Serrana sortearam os parlamentares que irão compor as novas comissões que analisarão a denúncia de cassação contra os 6 vereadores afastados. Uma nova composição precisou ser feita após o presidente e relator da comissão, Chiquinho do Planalto, e William Barcelos, respectivamente, pedirem renúncia. A ação ocorreu após o relatório preliminar ser apresentado e rejeito depois de deliberação em plenário no dia 17 de março. Ao contrário do alegado pela defesa, não se tratava de omissão do presidente da entidade, da edilidade, mas de uma recomposição que se necessária a partir da denúncia motivada de membros, que julgaram ser incoerente a manutenção das suas respectivas funções após a rejeição do seu parecer prévio pelo plenário. Pela ordem, presidente, a defesa gostaria que fosse cientificado os vereadores, na condição de julgadores, a impossibilidade de deixar o plenário enquanto perdurar o julgamento, tendo em vista que pode ser afetado. Pela ordem, presidente, a defesa gostaria que fosse cientificado os vereadores, na condição de julgadores, a impossibilidade de deixar o plenário enquanto perdurar o julgamento, o que pode ser afetado no voto. Sim. Tem alguns que não se encontram presentes no momento. Se for para ir no banheiro, tem que ir, presidente. Doutora Márcia, Caso... queria que a senhora se pronunciasse. Esse respeito. Bom dia a todos. Caso, presidente, algum precise fazer o uso da toalete, que seja informado e pedido licença para poder sair. Eles não podem sair voluntariamente. Eles têm Sim, que doutor, licença, isso aí, no caso, é um estado de necessidade. Caso prevaleça o estado de necessidade, seja suspenso até retornar. No caso aqui, vão aguardar, parece que só tem um vereador aqui que está ausente, né? Doutor, sim, vamos aguardar o retorno deles, vamos dar uma pausinha, ele, então vamos aguardar. O professor William também se ausentou. Vamos atender aqui. Então, eu sugiro que, à medida que seja necessário usar o toalete, alguma eventualidade, que seja comunicada à presidência e pedido licença. Sim, então vamos aguardar a volta do vereador Walter. Vereador Pastor Giovanni, prossiga a leitura, por gentileza. Só para melhor entendimento, quero voltar ao último parágrafo da página 11. Ao contrário do alegado pela defesa, não se tratava de omissão do presidente da edilidade, mas de uma recomposição que se fez necessária a partir da renúncia motivada de membros, que julgaram ser incoerente a manutenção de suas respectivas funções, após a rejeição do seu parecer prévio pelo plenário. A defesa também alegou que, no transcurso de 5 meses, não foram tomadas medidas de impulso do processo e agora, visando atribuir legalidade à decídia, pretende-se a contagem do prazo para a finalização após a notificação da defesa. Neste aspecto, esclarecemos que a comissão não pretende que a contagem de prazo para a finalização seja iniciada a partir da notificação do denunciado. Quem afirma isto é a lei. Vejamos a literalidade do artigo 5º do parágrafo 7 do Decreto-Lei 201/67. Artigo 5º, parágrafo 7. O processo a que se refere esse artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contado da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Além disso, não houve qualquer decídia
por parte desta comissão ou quaisquer dos membros dessa Casa de Leis. Compulsando os autos, é possível concluir que a Câmara esteve em recesso legislativo, assim como o Poder Judiciário. E sendo os trabalhos retomados, defrontamos-nos com o entrave intransponível, ou seja, a vigência de uma medida cautelar que impediu o vereador denunciado de comparecer nas dependências da Câmara ou de ter contato com quaisquer de seus membros ou servidores. Essa barreira somente foi transposta após um requerimento desta Casa, visando a flexibilização da medida imposta pela Justiça, para que fosse consagrado os princípios da ampla defesa e do contraditório. Os documentos acostados nas folhas 162 a 164 demonstram que a decisão da Justiça somente foi informada à Câmara Municipal de Nova Serrana em 7 de 4 de 2020. A partir desta data que foram deflagradas tentativas de notificação pessoal do denunciado, seja em seu endereço residencial ou comercial. Esgotadas essas tentativas, é que foram adotados procedimentos de notificação por edital, que, conforme preconiza a lei, devem ser publicados e republicados com intervalo de tempo definido. Assim, somente em 6/5, os nobres procuradores cuidaram de fazer a defesa prévia do denunciado, folhas 244 a 267. Em relação ao fato de que a Comissão da Casa Legislativa não poderia tomar decisões antes da notificação do denunciado, ressalta-se que os atos preparatórios não somente podem e devem ser praticados, especialmente aqueles que visam decidir sobre a forma de notificação ou como oportunizar a participação das partes interessadas. Trata-se de decisões que, inclusive, poderiam ter sido tomadas de ofício pelo presidente ou simplesmente chanceladas pelos membros sem qualquer registro em ata. Contudo, o dever de transparência recomenda que haja registro de todos os atos para que nada fique às escondidas, sendo que os atos praticados ou apenas ventilados em sede de discussão foram consignados nas respectivas atas de reuniões públicas para as quais o denunciado havia sido autorizado a participar, com publicação na imprensa oficial. Também pondera a defesa que o principal prejuízo ocorreu em 17 de 3 de 2020, quando houve a votação sobre o recebimento da denúncia. Preliminarmente, tem-se que o momento do recebimento da denúncia não é destinado à defesa. E mais, os procuradores se equivocaram duplamente. Primeiro, ao confundir aquela reunião com a de recebimento da denúncia. E segundo, ao juntar uma ata que não condiz com o episódio narrado. O momento a que se referiam os procuradores consistia numa fase intermediária, anterior à notificação do denunciado, que é a deliberação sobre o parecer prévio pelo prosseguimento ou arquivamento da representação. Sabe-se, porém, que constituição de procuradores se dá apenas com a notificação do denunciado, em ato posterior, a definição pelo prosseguimento ou não da denúncia, ora recebida, mediante o rito político dos edis, que na ocasião dispunha de diversos pareceres jurídicos. Reconhecer que o prazo decadencial de 90 dias deveria ocorrer a partir dos atos decisórios praticados pela comissão e, no mínimo, assumir a função do legislador pátrio, inovando sobre aquilo que esta expressa na lei, retomando aqui a literalidade do artigo 5º do parágrafo 7º do Decreto-Lei 201/1967. Da viabilidade da análise das questões preliminares pelo plenário da Câmara. Insiste a defesa em destacar sobre a possibilidade de o plenário da Câmara decidir sobre questões preliminares suscitadas em sede de defesa prévia, quais sejam: a ilegitimidade ativa do partido político, a inépcia da denúncia. Cumpre-nos esclarecer que tais questões foram expostas
em diversos pareceres acostado aos autos, e mesmo diante deles, o plenário decidiu pela legitimidade ativa de partido político com assento na Igreja Casa, com fundamento, entre outros, na Lei Orgânica do Município, artigo 66. Perderá o mandato o vereador, primeiro, que infligir proibição estabelecida no artigo anterior. 2, que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 3, que procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. 4, que perder ou tiver suspenso os seus direitos políticos. 5º, quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição da República. 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado a ser decretada a perda do mandato com a pena acessória. 7º, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das reuniões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada. Inciso 1º, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao vereador ou percepção de vantagem indevida. Inciso 2º, nos casos dos incisos, ou melhor, parágrafos, dos incisos 1, 2, 3 e 4, a perda de mandato será decidida pela Câmara por voto secreto e a maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada a ampla defesa. Redação determinada pela emenda da Lei Orgânica 12 de 2012. No parágrafo 3º, no inciso 3º, nos casos do inciso 5º, 6º e 7º, a perda será declarada pela defesa da Câmara de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Câmara, assegurada a ampla defesa. Redação determinada pela emenda da Lei Orgânica 12 de 2012. Quanto à inépcia da peça, o plenário, por maioria, entendeu que os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei /67, artigo 5º do inciso 1º, teriam sido cumpridos. Trata-se, portanto, de admissibilidade baseada no julgamento político. Em síntese, a denúncia escrita conteve a exposição dos fatos e a indicação das provas, não se exigindo do denunciante a transcrição da denúncia ofertada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Feitos os devidos apontamentos, pode-se ainda depreender que o representante do Diretório Municipal do Partido Político MDB, estando ele na condição de prefeito municipal, é eleitor, o que, em tese, supriria a necessidade de que a denúncia teria de ser oferecida por qualquer eleitor. Os procuradores relatam que os fatos elencados pelo denunciante fazem parte de um conteúdo de cunho criminal e não dispõem de trânsito em julgado ou decisão judicial vinculante irrecorrível. Nota-se, porém, que a denúncia do MDB busca a condenação do denunciado em razão de suposta quebra de decoro parlamentar pela prática de atos de conduta não esperadas de um parlamentar, sendo que essas eventualmente poderiam ou não receber reprimenda na esfera criminal. Trata-se, portanto, de searas distintas. Os próprios procuradores, em sede de defesa prévia, reconheceram que no processo administrativo, por se tratar de votação com fundamentação interna corporis, a valorização probatória se dá por convicção dos julgadores, distinguindo-se do processo criminal, em que o julgador encontra-se vinculado à literalidade da colheita, podendo ser anulado o julgamento realizado em dissonância da realidade processual constituída. Incluiu-se questão enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmando que no Estado Democrático de Direito, o mandado eletivo deve ser respeitado, sendo aconselhável, em regra, que o titular da investidura popular espere, no exercício do cargo, o julgamento de processo judicial pendente, salvo em casos de evidente excepcionalidade, para que não seja comprometido o direito constitucional ao livre exercício do mandato eletivo e à soberania popular. De fato, o mandato deve ser respeitado, sendo aconselhável
que o titular de mandato eletivo espere, no exercício do cargo, o julgamento de processo judicial. Todavia, a presente denúncia enquadra-se como uma excepcionalidade, vez que o vereador denunciado se encontra afastado de suas funções por força da Justiça há mais de 14 meses. Além disso, a denúncia não se encontra vinculada ao fato do parlamentar estar respondendo ou não processo de cunho criminal, mas à ocorrência de fatos que violariam a probidade administrativa ou que representariam uma postura incompatível com aquela que se espera de um vereador. Não se pode falar ainda de violação à presunção de inocência, quando a conduta reprovada é atestada dentro do procedimento disciplinar administrativo, já que este não se encontra vinculado à ação penal em curso e vice-versa. Muito menos pode o parlamentar excusar-se de suas obrigações, bem como de seus deveres éticos e morais, sob a justificativa de ter sido investido através do voto ou soberania popular. Afinal, a soberania popular também se consagra quando o poder legislativo expurga de si aqueles que atentam contra a dignidade do parlamento. A defesa cuidou também de promover uma explanação sobre a inegibilidade, atestando que a cassação do mandato tem natureza definitiva de perda do cargo político, o que, no âmbito do processo judicial, somente pode se dar com trânsito em julgado, ou seja, a incorrigibilidade de decisão. A discussão que aqui se encontra está centrada na possibilidade de cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar, decidido pelo Poder Legislativo local. Neste aspecto, o professor Cristiano Paixão explica que, se o parlamentar for cassado por quebra de decoro, ele perde o direito de se eleger pelos próximos 8 anos, mas não perde todos os direitos políticos. Existe uma diferença entre inegibilidade e direitos políticos. A cassação não gera a perda dos direitos políticos todos. Por exemplo, alguém cassado pode votar. Uma coisa são direitos políticos, outra são as condições de ilegibilidade. Em contraponto, a defesa explora que o presente feito contém temática do processo judicial e que, portanto, não há que se falar em cassação do mandato parlamentar antes de decisão judicial nesse sentido e de caráter irrecorrível. Não é bastante lembrarmos que o Poder Legislativo, em sua análise e julgamento político-administrativo, não se encontra vinculado ao regramento que se dá em âmbito de processo judicial e que as condições e legibilidade são definidas pela Justiça especializada a partir do julgamento e o encaminhamento de um decreto legislativo ao Tribunal Regional Eleitoral. Da inexistência de quebra de decoro parlamentar, ausência de provas. Retomando a leitura, a partir daí, pela ordem. Por gentileza, vereador William, continue a leitura, por favor. Em primeiro plano, os procuradores afirmam que uma cassação e ilegalidade sem análise processual impende em responsabilidade objetiva da Casa Legislativa e pessoal dos vereadores que assim o fizerem. Porém, compulsando o feito, vislumbra-se que todo procedimento se desenvolveu em observância às normas procedimentais previstas, não merecendo prosperar a tentativa de coagir os nobres julgadores com o argumento que restará ao ofendido perdas e danos. Sobre o fato de não haver qualquer ilícito cometido pelo denunciado enquanto esteve no exercício de suas funções parlamentares, informamos que, apesar da peça acusatória do Ministério Público indicar condutas como peculato, falsidade documental e associação criminosa, o denunciante concentrou-se em destacar: havia ali elementos configuradores da chamada quebra de decoro parlamentar. Narram os procuradores que os agentes políticos são eleitos pelo povo para atuar juntamente com seus assessores diretos na elaboração de planos de governo, políticas públicas, diretrizes de atuação, dentre outras atividades, o que não pode ser comprovado ao longo do processo em relação
ao assessor parlamentar o Everton Rodrigues de Moraes Lima, que em determinado diálogo com a também assessora Sheila Penha da Silva, não sabia sequer quais eram as atribuições ou serviços desempenhados para a Câmara Municipal. Para que se tenha uma ideia, mesmo namorando com a assessora parlamentar Sheila Penha da Silva, o servidor Everton Rodrigues de Moraes Lima pouco vinha ao município de Nova Serrana, segundo extratos das ERBs, que são equipamentos que fazem a conexão entre os telefones celulares e a companhia telefônica. Conforme relatório técnico 20.009, de 2018, do 63º Batalhão da Polícia Militar, entre 1º de janeiro de 2018 e 26 de junho de 2018, o celular pertencente ao Everton Rodrigues de Moraes Lima registrou 119 ligações ou mensagens de texto. Destas, 92 utilizaram alguma antena localizada na cidade de Pará de Minas e apenas 14 de Nova Serrana. Em outras 13 ocasiões, houve registro de antenas localizadas nos municípios de Garatinga, Ipatinga, Antônio Dias e Pitangui. Folhas 677 e verso. Vários diálogos interceptados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar entre 27 e 30 de agosto de 2018 demonstram que o assessor parlamentar, o Everton Rodrigues de Moraes Lima, no segundo semestre de 2018, continuava a se dedicar exclusivamente à atividade de pintura de motocicletas na cidade de Pará de Minas. Em 27 de agosto de 2018, às 18 horas e 24 minutos, a namorada Sheila ligou para o Everton e pediu que ele se despedisse da cunhada, que estaria indo embora. O assessor parlamentar relata que, naquele momento, trabalhava na colocação de uma faixa em uma motocicleta. De acordo com dados geográficos da antena de telefonia utilizada pelo terminal de Everton, no horário da ligação, ele se encontrava na cidade de Pará de Minas. A localização é incompatível com o deslocamento de Nova Serrana, onde ele deveria estar trabalhando na Câmara Municipal até às 18 horas, conforme assinalado em sua folha de ponto, chancelada pelo vereador Gilmar da Silva Martins. Acerca da prestação de serviço do assessor parlamentar Everton Rodrigues de Moraes Lima, as únicas provas trazidas pela defesa são testemunhais, justamente de pessoas arroladas pelo próprio denunciado e que, analisadas de modo pormenorizado, revelam inconsistência. A testemunha Maria Vilma diz que, na sua informação, ele era um assessor, pois o teria visto algumas vezes na Câmara e algumas vezes em reuniões com a Sheila, mas, quanto ao horário de trabalho dele, destacou que não teria nada a informar. É natural que, na condição de namorado de Sheila, o assessor, o Everton, tenha acompanhado a parceira em alguns eventos, mesmo antes de sua investidura no cargo. Em seu depoimento no Ministério Público, o vereador Gilmar da Silva Martins informou: eu contratei o Everton para ele levar a Sheila nas reuniões. Ela não dirige. Tem vezes que eles ficam nos bairros até 9 horas da noite, revelando que toda semana tinha 2 ou 3 reuniões em associações de bairro. O certo é que o Everton não comparecia à Câmara diariamente e que, entre as suas funções, estavam a de levar ofícios à prefeitura, por exemplo, e servir... O certo é que, se o Everton comparecia à Câmara diariamente e que entre suas funções estavam a de levar ofícios à Prefeitura, por exemplo, e servir de motorista para Sheila em reuniões de bairro, isso haveria de ser comprovado por servidores da administração ou pelas antenas de transmissão celular. Questionada sobre ter conhecimento sobre algum trabalho desempenhado pelo senhor Everton, a testemunha Maria Vilma da Costa Nogueira mencionou que, em várias reuniões aqui na Câmara, eu a vi. E reuniões também, festa, algo do tipo assim, na Cidade Nova, e algumas reuniões na Cantagalo também. Vi ele algumas vezes aqui na Câmara, e 2 reuniões no Estado. Também vi ele acompanhar a Sheila. Como destacamos anteriormente, o fato de ter visto o senhor Everton na companhia de Sheila, inclusive em festa, não é nenhuma surpresa.
Foi apontado ao longo do processo que eles mantinham um relacionamento amoroso, sendo natural que o Everton a acompanhasse em algumas ocasiões, até porque ela não dirigia. Porém, quando questionada em relação ao trabalho supostamente desenvolvido pelo assessor, a testemunha disse não saber informar, concluindo-se, assim, que o depoimento não é capaz de atestar que o mesmo exercia qualquer função específica. A defesa destacou que o denunciante não cuidou de demonstrar um mínimo que pudesse dar embasamento às suas alegações. Contudo, à margem do depoimento da testemunha Maria Vilma, o denunciado não acrescentou qualquer coisa no sentido de comprovar que o assessor parlamentar tivesse prestado serviços ao gabinete ou mesmo tivesse, de fato, comparecido aos eventos genericamente citados. De lado contrário, a partir de diligências da Polícia Militar, foi constatado que, na verdade, o Everton residia e trabalhava na cidade de Pará de Minas, possuindo um empreendimento próprio, denominado Macarrão Pintura de Motos. Além de não possuir empregados, o Everton laborava neste local diariamente, das 7 às 18 horas, quando deveria estar a serviço da Câmara Municipal de Nova Serrana. Quanto à testemunha Paulo Giovanni da Costa, trata-se de funcionário de carreira da Câmara Municipal de Nova Serrana, onde trabalha há 9 anos. Paulo disse que teria visto o Everton neste local, mas não descreveu a intensidade ou número de vezes que testemunhou a sua presença, nem que o mesmo tenha sido assessor parlamentar do parlamentar denunciado. Sobre a testemunha Erenice Alves de Souza ter respondido que conhecia as pessoas de Everton Rodrigues de Moraes Lima, Sheila Penha e Gilmar da Silva Martins, ressalta-se que a mesma é funcionária do departamento pessoal, por isso não havia como desconhecer quaisquer deles, inclusive porque já prestou depoimento no Ministério Público acerca do caso. Em depoimento prestado ao Ministério Público, a servidora fez uma série de declarações, das quais se extrai do termo de declaração de folha 435 verso, entre elas, que é responsável pela parte de apuração do ponto, que os assessores marcam o ponto e o vereador assina, que a fiscalização do comparecimento de cada assessor para trabalhar é de responsabilidade de cada vereador, que às vezes que a declarante percebe gabinetes de vereadores fechados, que o Everton, a declarante, vê às vezes, que os vereadores dizem que os assessores fazem trabalho externo, por isso que nem todos a gente vê lá, que em regra as planilhas de pontos são marcadas com horários exatos, 12 às 18, embora a declarante oriente para que não marque o horário que chegaram para trabalhar e que foram embora. O fato de assessores de outros gabinetes terem preenchido o registro de ponto de forma britânica, ou seja, com chegada às 12 horas e saída às 18 horas, não afasta a falsidade documental do assessor Everton, nem exime o vereador denunciado de sua responsabilidade com o erário público, vez que permitiu a percepção de valores indevidos pelo assessor, que, residindo em Pará de Minas, exercia naquela cidade outra atividade econômica, especificamente em momento no qual deveria estar a serviço da Câmara Municipal de Nova Serrana. Por fim, a testemunha Bruno Silva Castelar, servidor de carreira da Câmara, confirmou ter visto o Everton, vulgo Macarrão, neste local. Ele também confirmou que o Everton era assessor do vereador Gilmar da Silva Martins, o que não esperava outra coisa, pois, além de estar diariamente na casa, a testemunha é casada com uma ex-funcionária do gabinete do vereador Gilmar, o que foi confirmado ao fim de sua oitiva. A defesa diz que inexiste na peça inaugural apresentada pelo partido MDB uma única afirmação que o senhor Everton não estivesse exercendo a função pública a contento, ou elementos que assim o corroborassem. Ora, a denúncia de folha 10 traz que consta dos autos, procedimentos investigatórios criminais e demais medidas cautelares atuadas em apenso, que o denunciado Gilmar da Silva Martins, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o denunciado Everton Rodrigues de Moraes Lima e com a denunciada Sheila Penha da Silva, no período de 2 de janeiro de 2018 a 11 de setembro de 2018, desviou por 9 vezes dinheiro público do total de R$ 23.848,33, de que tinha posse em função do cargo em proveito próprio e do coautor o Everton Rodrigues de Moraes Lima, bem como de outras pessoas ainda não identificadas. Para explicar as circunstâncias em que se dava o desvio, proveito próprio do terceiro, foi anexado pelo denunciante o documento de folha 20 a 49.
A peça sintetiza o resultado de toda a investigação promovida pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, não havendo como dizer que este não cuidou o denunciante de demonstrar um mínimo que pudesse dar embasamento às suas alegações. A defesa comete mais um equívoco ao dizer que a quebra de decoro parlamentar consiste em, além da prática de ato ilegal no âmbito da administração pública, a atuação do edil... Só um minuto, vereador. Ô, vereador Cabral, por gentileza, eu peço silêncio de todos os vereadores para que possa ouvir no relatório. De forma desonesta e desleal no cumprimento de suas funções públicas. Primeiro, a ruptura com o decoro não requer que a conduta venha revestida da aludida ilegalidade, estando o rol de situações apenas exemplificativas presentes no corpo do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, cuja redação já fora transcrita neste relatório. Ademais, a defesa baseia-se em juízo próprio e parcial, garantir que nenhuma das práticas atribuídas ao parlamentar é desonesta ou desleal, cabendo aos julgadores emitirem suas avaliações neste aspecto, com base naquilo que fora exposto ao longo do processo. Para facilitar o trabalho dos colegas parlamentares, a defesa trouxe a definição de quebra de decoro parlamentar. É com base nesta definição que solicitamos a reflexão de cada um dos membros desta casa, antes de tomarem a sua decisão. Pois, nas palavras do jurista Miguel Reale, no fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta, embriaguez, etc., e a falta de dignidade, de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente. Pois bem, a comissão processante comprovou que existem inúmeras matérias sobre o caso, tanto na imprensa local como regional, estadual e nacional. Foram juntadas a este procedimento administrativo várias reportagens produzidas pela imprensa local, assim como uma série de publicações da imprensa externa, incluindo-se trechos que expuseram em nível nacional os episódios ocorridos na Câmara de Nova Serrana. Nesse sentido, como bem transcreveu o denunciante, a classe política de nosso país tem sofrido e muito com o descrédito de nossos cidadãos e que isso decorre de reiteradas condutas ímprobas de nossos agentes políticos. O portal DivNews foi incisivo ao divulgar a matéria Escândalo na Câmara de Nova Serrana. MP atua na cidade cumprindo mandado de busca e apreensão contra 6 vereadores que foram afastados. Essa matéria foi divulgada em 7 de maio de 2019. Trouxe o seguinte conteúdo: 6 vereadores são investigados em Nova Serrana suspeitos de esquema de contratação de assessores fantasmas. Uma operação foi desencadeada nesta terça 7 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público, juntamente com a Polícia Civil. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão na casa dos parlamentares, dos gabinetes e também no departamento pessoal da Câmara Municipal. As investigações começaram em abril. São investigados o presidente do Legislativo, Osmar Santos, o vice-presidente Valdir Rodrigues, conhecido como Valdir das Festas Juninas, Juliano Boavista, Gilmar Martins, conhecido como Gilmar da Farmácia, Adair Lopes, conhecido como Adair da Impacto, e Valdir Mecânico. Documentos foram apreendidos, uma arma também foi encontrada em um dos gabinetes. Um veículo com maior circulação no estado de São Paulo e de alcance nacional, publicou em 7 de maio de 2019. Promotoria caça fantasmas nos gabinetes de 6 vereadores afastados de Nova Serrana. A ação conjunta com a Polícia Civil de Minas investiga 8 funcionários da Câmara de município a 120 quilômetros de Belo Horizonte, com salário de até R$ 2.800, que teriam sido contratados pelos políticos por terem atuado em suas campanhas eleitorais. Nesta mesma data, o G1 publicou: Justiça determina afastamento cautelar de vereadores e assessores em Nova Serrana. A Justiça determinou que os 6 vereadores e os 8 assessores de Nova Serrana sejam afastados cautelarmente dos cargos. Eles foram alvos de uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de Minas Gerais, juntamente com as polícias civil e militar. Nesta terça-feira 7, a decisão foi divulgada pelo MP-MG no início da tarde e afirma que os investigados não podem manter contato entre si até o final das investigações. As ações realizadas na manhã de terça-feira fazem parte de uma operação que apura irregularidades de assessores fantasmas no Legislativo. A conduta reprovada do denunciado Gilmar da Silva Martins
Também foi destaque na reportagem do jornal Hoje em Dia, de 8 de maio de 2019. 6 vereadores de Nova Serrana são alvo de operação contra peculato. Citou o caso específico do suposto crime de peculato praticado, relacionado a um de seus assessores, o Everton Rodrigues de Moraes Lima, que residia na cidade de Pará de Minas. 6 vereadores e 8 assessores parlamentares foram alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais, na última terça-feira, 7, contra o crime de peculato na Câmara Municipal de Nova Serrana, na região centro-oeste de Minas Gerais. Entre os funcionários estão pessoas que atuaram voluntariamente durante a campanha dos políticos e um comerciante de Pará de Minas, na mesma região, que foi nomeado, mas sequer comparecia ao prédio. Os nomes dos vereadores e funcionários investigados não foram divulgados pelo órgão. A investigação, que teve início após denúncia encaminhada à ouvidoria do MPMG, apontou que cada um dos parlamentares contava com 2 assessores e um auxiliar. Um desses auxiliares, que era morador de Pará de Minas, mantinha uma loja de lanternagem de motos e não comparecia na Câmara, devolvendo todos os salários para o vereador. Em 8 de maio de 2019, denunciado Gilmar da Silva Martins ainda teve seu nome vinculado em uma reportagem do jornal O Tempo. Ficou comprovado que um deles devolvia cerca de R$ 1.600 integralmente ao vereador. Esse auxiliar mora em Pará de Minas, cidade vizinha, e tem uma empresa de lanternagem de moto. Nem a Nova Serrana ele ia, afirmou o promotor. Mais crimes estão sob análise. Além dos crimes de peculato e falsidade ideológica, os 6 vereadores podem ser enquadrados em outros tipos de contravenções. Gilmar da Farmácia e outros 2 assessores, por exemplo, podem ser enquadrados no crime de associação criminosa, afirmou o promotor Ângelo Arsanelli Júnior. O Portal Gerais procurou repercutir a gravidade das denúncias. As penas do peculato e desvio vão de 2 a 12 anos de reclusão. Estão sendo apurados ainda crimes de falsidade ideológica e um esquema de agendamentos irregulares de tratamento de saúde. Quanto à alegação que em nível federal e estadual são socialmente aceitas as condutas de atendimento e diligências externas, as atividades de assessores fora das dependências da Câmara Municipal de Nova Serrana devem ser consideradas como eventuais, sob o risco de se legitimar a figura do assessor fantasma dentro do Poder Legislativo. Aponta a defesa que sequer haveria de se falar em prejuízo ao erário, uma vez que demonstrada a prestação de serviço. Porém, a aludida prestação não foi demonstrada pelo denunciado. Em 28 de maio de 2019, o vereador Gilmar da Silva Martins disse aos promotores de justiça que desconhecia o fato de o Everton não comparecer diariamente na Câmara Municipal de Nova Serrana, pois quem controlava isso era a sua assessora Sheila. Eu deixava o gabinete na responsabilidade da Sheila e ela deixava tudo em cima da mesa para eu assinar, informou o parlamentar.